tem que avançar. São Paulo não é um estado que você vai para trás, você tem que ir para frente, né? Para mim, a Alesp é fundamental para a vida democrática no nosso estado e no nosso país. Porque São Paulo é o carro-chefe do Brasil. Não é porque eu nasci em São Paulo, é porque São Paulo é isso no país, não é? É o centro de tudo, né? São Paulo é a importância, como muitos falam de forma respeitosa e carinhosa, é a locomotiva do Brasil. Eu sou até suspeito porque eu fui inúmeras vezes à Assembleia, né? Sempre entrei ali como se fosse uma extensão de um lugar muito nobre, de um templo, de uma universidade, de um lugar onde se planeja o futuro. Então, as leis sancionadas na Assembleia ao longo desses 190 anos representam muito a evolução do Estado de São Paulo. Nós fizemos o primeiro, a informatização do sistema legislativo. A Assembleia Legislativa não era informatizada. Nós criamos uns totens, onde a pessoa digitava o totem e vinha lá o projeto de lei em que fase estava, com quem estava, que era o máximo que a gente conseguia fazer naquela época, né? Vivemos num momento de muitas mudanças de tecnologia e é importante que as casas legislativas e a estrutura do governo acompanhem. E a gente nota uma cara muito modernizadora para a Assembleia, ou seja, preparar a Assembleia tanto no campo funcional, né, como no campo institucional, até no campo físico mesmo, reformas do prédio, para os próximos anos. Mais do que nunca, precisamos enfrentar uma realidade dinâmica, onde a inovação, a sustentabilidade e a justiça social devem orientar as nossas ações. Eu acho que foi essa virada que nós demos em termos de conteúdo, em termos de informação, em termos de esse modernismo que a Assembleia deu de 95 para cá. Eu acho que abriu um pouco, escancarou um pouco algo que aqueles mais antigos achavam que era modismo, e não era modismo. É que você tinha que se adaptar a um período novo que estava acontecendo, né? E isso foi fundamental. Eu acho que deixo para casa um pouco dessa experiência que eu obtive e levo dela também a experiência que ela me deu durante todo esse período. Mas renovação não é só ser candidato pela primeira vez ou ser jovem. Renovação é fazer política de um jeito novo. E você pode carregar isso independentemente da sua idade. Nós temos uma herança cultural, né, de cartório. Então nós precisamos simplificar, reduzir custos, desburocratizar. Eu sempre tive uma preocupação da gente simplificar a legislação, reduzir custos para os contribuintes e para os empresários, desburocratizar. O serviço público mais bem avaliado do estado de São Paulo é o poupa-tempo. Foi feito no governo Mário Covas. Hoje, eu diria, exemplo para o Brasil e para o mundo de como a população rapidamente pode resolver os seus problemas. Então foram políticas inovadoras para o seu tempo. Depois na área do desenvolvimento econômico, né, expansão enorme de FATECs e ETECs, depois na área de governo, a questão do poupa-tempo, a criação do poupa-tempo digital, poupa-tempo no bolso. Mas lá naquela época eu já procurava viabilizar toda a estrutura de internet da Assembleia para ser um canal de informação importante para a população. E assim foi, né? A gente investiu na questão da comunicação pela rede social, pela TV Assembleia, alimentando mais com recursos de orçamento a estrutura de comunicação da Assembleia. Hoje, a partir da internet, as pessoas falam sobre tudo e querem ser ouvidas, né? Elas pautam as hashtags e os assuntos mais falados do dia e empurram debates políticos importantes. Eu acho que a renovação vem acompanhada desse desejo popular de participar da política, de dar a voz para as pessoas, para o bom e para o ruim, mas vem carregado disso. Tem coisas que os jovens estão se preocupando hoje que outras gerações ainda não têm essa sensibilidade. Então, acredito que esse processo de renovação faz muito bem para a política.
A juventude, ela chega conectada aos tempos modernos, né? Não só como as pessoas se organizam a partir da tecnologia, enfim, da internet, mas também dos interesses do que pode ser a maior camada da nossa sociedade. Pensa de outras formas, tem outros valores e tudo isso é importante. É as meninadas que estão chegando hoje, né? Hoje os deputados são mais da tecnologia, né? É mais do Zap aí, né? No TikTok. Muitos se elegem até nisso, poucos vêm até na Assembleia. Eles se elegem mais na internet. Eu sou de uma época que você ia para a feira pedir voto. Pegar santinho e pedir voto. Então a gente vê deputados que não atuam muito na rede social. Tem deputados que nem rede social têm, e tinham no começo do mandato e agora estão com a rede social, porque é uma forma a mais. A rede social, ela não vem para atrapalhar, ela vem para somar. Então, hoje, as coisas chegaram num ponto que era inimaginável na década que eu entrei na Assembleia. A gente votava por papelzinho, punha na urna, né? Não existia painel eletrônico. O sistema de votação ainda era no papel, era manual. Então você tinha primeira e segunda chamada. Fazia a primeira chamada. Depois você tinha que voltar, aqueles que não votaram, fazia a segunda chamada. Aí depois o presidente deliberava. Votaram favorável tantos deputados, votaram contra tantos deputados de abstenção. Pronto. Com isso, a imprensa não ficava sabendo como é que tinham votado os deputados. Quem vinha assistir a sessão não tinha acesso ao resultado, porque essas listas iam para a Secretaria-Geral e lá ficavam. Depois publicavam no Diário Oficial, depois de um bom tempo. Aí nós resolvemos criar o primeiro painel eletrônico, que na verdade eram aquelas fichinhas que tinham no aeroporto, que você mudava os nomes com os votos. O dia que nós inauguramos o primeiro painel, foi muito importante, porque oxigenou a casa, né? Aquela coisa que dizia, não, vocês escondem tudo, a Assembleia não mostra nada. Ao contrário, nós abrimos, escancaramos as votações todas, do governo, não do governo, oposição, situação, não importava, estava lá o resultado, para quem quisesse acompanhar o trabalho. Isso abriu para que você tivesse no plenário mais pessoas acompanhando as votações. As pessoas começaram a participar. Com a TV Assembleia, mais ainda. Então, o trabalho nosso era de abrir, né? A informatização também colaborou muito com essa abertura da Assembleia Legislativa. Deu um novo visual para a Assembleia Legislativa. E o que é importante, porque é um poder constituído, né? O painel eletrônico foi uma evolução muito grande, tanto na votação, como para registrar o número de deputados para ver se tinha quórum, se não tinha quórum. Você vai lá, aperta o dedo e pronto, está resolvido. Eu acho que é altamente positivo. E mesmo o funcionamento da Assembleia como um todo, no seu relacionamento com o Judiciário, com os outros poderes, com o Ministério Público, com o próprio governo estadual, entendeu? Se não fosse a informática que nós temos hoje e o pessoal capacitado que nós temos hoje, aí a coisa então ia pegar fogo. É claro que a informatização ela foi avançando cada vez mais. Você já tinha ali o voto eletrônico, que era muito interessante. Eu peguei esta fase, mas é claro, foi tendo uma evolução cada vez maior. Mas a Assembleia já era completamente informatizada, já tinha todos os registros, os arquivos todos eram arquivos digitais, o que facilita a sua transparência. Para você atender pedidos de informação é muito mais rápido, está tudo organizado, não tem aquela papelada toda que cria mofo, gera fungo e perigo de incêndio, fora os gastos enormes com isso. Então, essa digitalização que foi feita, na minha época, ela já era muito presente, mas claro, com o passar dos anos, nós estamos falando aí de quase 10 anos, isso evoluiu bastante. Os documentos que já nascem digitais, como que a gente vai preservar que um PDF que daqui a 10, 20, 50 anos continue sendo aberto esse PDF, acessível, uma imagem que a gente tem, a gente salva tudo lá em um arquivo digital, que aquele mudou o formato, não, mas como a gente vai continuar tendo esse acesso? Você pensa um acervo que vinha sendo constituído organicamente, mas sem nenhuma coordenação, mais ou menos daquilo que ia se juntando. O Trípoli é o cara, né, na administração do Trípoli, que no bojo dessa reforma administrativa
consegue enxergar que existe uma necessidade de preservação do patrimônio histórico da Assembleia. É nisso que eu acredito, né, da importância que a gente tem que dar para os nossos acervos, de cuidar muito bem deles, preservar, né? E aí pensando no futuro, né, hoje nós temos um dos trabalhos, né, uma das coisas que a gente tem se debruçado é pensar, por exemplo, como manter esses acervos por toda a eternidade, né, a não ser que aconteça alguma catástrofe apocalíptica, né? O acervo histórico ele começa a funcionar em 1996. Suas atribuições são muitas, mas a principal delas é a guarda permanente da documentação. E o que é a guarda permanente? É a guarda daqueles documentos que têm valor histórico, valor probatório. Então, a gente tem a documentação, toda a documentação legislativa histórica está no acervo histórico. Então, nós temos os documentos, desde os manuscritos da época do Império, da República Velha. A República Velha já começa com datilografados. A vinda da máquina de escrever já foi um grande avanço para a Assembleia. Eu percebo que quando a Assembleia saiu da ditadura, a grande palavra-chave foi modernização, democratização e participação cidadã. Então a Assembleia se esforçou muito para trazer novas tecnologias, para se modernizar, e isso foi aparecendo muito nitidamente na Assembleia pós-constituinte, né? Pensando aí, né, dos próximos anos, né? Porque pensar os 190 anos da Assembleia é isso, né? A gente ser um provocador do que a gente quer para o futuro, né? O que a gente quer da inteligência artificial, né? Como que vai ser essa questão da inteligência artificial, seja nas discussões dos parlamentares, nos trabalhos da casa, na manipulação dos documentos históricos, toda a potência que a inteligência artificial vai trazer, de você poder extrair cada vez mais informação, de você ter uma pesquisa muito mais eficiente. A gente vê esse avanço acontecendo e acho que tem espaço para acontecer cada vez mais. A inteligência artificial pode trazer grande espaço para apoio das assessorias, para apoio da leitura, para a velocidade do que a gente faz aqui na casa, para que a gente possa garantir o nosso tempo realmente ouvindo a população, nosso tempo realmente aprofundando em discussões e trazendo maior representatividade e participação popular para casa. Você consegue acertar mais, porque daí você consegue falar com toda a população. Então eu fico muito feliz de poder ser parte desse processo de renovação da política. Eu sempre digo, as pessoas costumam perguntar quando você entrou para a política, e geralmente elas estão perguntando quando que você se candidatou, quando que você foi eleito. Eu faço política há muito tempo. Hoje eu faço política com um mandato, mas isso é uma consequência de um momento da minha vida. A gestão atual, aí, a presidência, independente da questão partidária, né, tem sido muito, assim, atenta, tem dado muita atenção e respeito às pautas que surgem nessa casa, principalmente dos funcionários da Lesp, que têm obtido bons resultados, sabe? Que eu acho que todo mundo gosta de trabalhar num lugar em que você vê que existe igualdade, que existe respeito, que existe liberdade. Mas acho que é muito importante a gente ter a participação de mais jovens, justamente para que você possa atualizar as pautas, os discursos, o funcionamento da Assembleia às novas gerações. Eu acho que essa diversidade ela é super importante. Tem gente jovem, tem gente mais velha, tem gente das mais diversas classes sociais, formações e etc. Já teve também questão de briga aqui dentro e tal. Eu chegava ali e dava uma chamada. Gente, isso aqui, nós precisamos uns dos outros, nós somos iguais, nós temos o mesmo peso, todo mundo é importante. Os 93 deputados aqui são importantes, eu também sou. Então eu só chegava para poder equilibrar a casa, né? Eu sempre fui chamada para esses fatos. Eu vou dar um exemplo de algo muito recente na Assembleia, que foi uma construção que eu acho que é um desses mínimos denominadores comuns, de mínimos civilizacionais. A Assembleia conseguiu agora, com esse esforço consolidando o ano passado, elaborar uma cartilha comportamental para os seus funcionários, para os seus parlamentares e para todos que frequentam o Palácio 9 de Julho. Por que isso é tão importante? Se a gente pensar que isso aqui eu digo legislativo estadual, retomando ali o começo do nosso papo, né, nasce como um lugar de representação de uma elite branca, rica, escravocrata,
é muito significativo que esse lugar consiga produzir, para hoje as pessoas que representam o povo, um documento. E aí você está falando de todos os espectros políticos, tá? Mas todos entendem que o mínimo que você tem que respeitar é a diversidade sexual, a diversidade étnica, a diversidade religiosa, né? Aquilo que lá atrás se dava de barato, vamos pensar, você estava num ambiente hipermachista, hoje isso não é tolerado, né? Hoje você tem que entender que isso não pode acontecer. É um avanço muito grande que uma casa que começa daquele jeito, hoje esteja na vanguarda aprovando coisas assim. A política, ela foi feita sempre para o homem, né? Não é à toa que as mulheres antes não votavam, aí a gente teve que brigar muito para poder ter direito ao voto. Depois, para poder entrar, né, e ser parlamentar, para você ter uma visibilidade, para você conseguir convencer os eleitores de que a mulher na política é muito importante e é muito bom, né? Mas ela sempre foi feita para o público masculino. Bom, em 190 anos de história de Assembleia Legislativa, eu sou a primeira mulher eleita deputada estadual do Vale do Paraíba e reeleita para um segundo mandato. Isso, para mim, é extremamente significativo, porque traz para mim também uma enorme responsabilidade de representar tantas e tantas mulheres e homens que me escolheram para representá-los aqui na região do Vale do Paraíba e, claro, todo o estado de São Paulo. Então, fazer parte dessa história com a Assembleia Legislativa é muito significativo, né? Que a gente possa continuar estimulando lideranças femininas a participarem da política, a atuarem na política, a participarem e se sentirem ouvidas também na política. E quando a gente ouve as mulheres, e as mulheres têm algo especial dado por Deus, que é a sensibilidade feminina, a humanidade que nós carregamos no nosso coração, uma humanidade maternal, inclusive, a gente traz para o parlamento essa sensibilidade e a gente consegue atingir e se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? Entender as necessidades de uma mãe, de um pai, de um familiar, de uma criança. Acho que essa sensibilidade feminina, ela agrega demais ao Parlamento de São Paulo. Eu acho que São Paulo está avançando muito, em todos os sentidos. Para avançar, precisa da Assembleia, precisa de projetos chegarem aqui, do governo, da sociedade, do judiciário também, enfim, chegar a projetos bons. E a Assembleia vai estar aqui discutindo. Então, acredito que nós teremos aqui momentos bons de discussão, momentos difíceis também, porque sempre não é uma boa discussão, a oposição faz a parte dela e a discussão. O parlamento é para isso, é para debater, para falar. Mas eu espero e acredito que no futuro, esse ano e no futuro, nós teremos aqui grandes discussões, mas coisas boas também vão acontecer. Política é você falar com a pessoa e você convencer aquela pessoa de que o seu ponto de vista é bom e ela convencer você que aquele ponto de vista não é bom, é o dela que é bom, e vocês tentarem entrar num consenso e um negócio que atenda a todos. E quando você entra num virtual, você olha e fala assim, e agora, né? Eu acho que o mais importante é que nós conseguimos digitalizar rapidamente a Assembleia e fazer as nossas reuniões virtuais. E com isso aprovar, mesmo assim, aprovar grandes projetos para melhorar a vida do cidadão paulista, né? Que é isso que é o que nós tentamos. Votamos virtual, inclusive, a Bolsa do Povo. Votamos virtual a redução de ICMS para medicamentos, quer dizer, teve várias ações, facilitação na compra de vacinas, aumento de repasses para Santas Casas, que ficaram todas elas superlotadas. Então a primeira coisa que se fez foi se aprovar quase que um regimento de emergência. Fez uma resolução criando um regimento especial para a pandemia. É a lei emergencial aprovada no início da pandemia, que os deputados se mobilizaram num novo formato, né, que a pandemia veio de repente e a Assembleia teve que se adaptar muito rapidamente a esse novo formato virtual, né, que criou a tribuna virtual e o plenário virtual. Ao mesmo tempo, tudo isso estava sendo televisionado, tudo isso era visto, então havia transparência. A pandemia foi um período muito complexo, eu acho que os historiadores daqui a 10, 15 anos ainda vão tentar entender, porque se aprovou muita coisa no atropelo, por outro lado não tinha manual de instrução de como a gente reage quando o mundo para. Eu posso me orgulhar de ter sido o único governador a ter realizado reuniões mensais com todas as bancadas durante 4 anos como governador,
sem exceção, mesmo no período da pandemia, fizemos encontros virtuais. Eu acho que foi muito difícil. Ninguém conhecia, né? E até nós fizemos as adequações, fizemos reuniões virtuais. A Assembleia, naquele momento, foi a única Assembleia, o único órgão que nós reduzimos o salário dos deputados, né? Diminuímos 30% de cada um dos deputados. Eu achei que, tomando aquela decisão, outros órgãos iam fazer isso, mas ninguém fez, só a Assembleia de São Paulo fez e ninguém fala sobre isso. E essa adaptação deixou como legado a tramitação eletrônica dos projetos. Foi um grande avanço, acabou sendo um grande avanço para o Estado, né? Deixou de usar o papel, que a Assembleia implementou o Alesp sem papel, toda a tramitação dos projetos, dos processos administrativos e os processos legislativos são totalmente eletrônicos e transparentes para a população. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Assembleia em 2020, todos os processos ainda eram físicos. Então, se você participava de uma reunião de uma comissão de Constituição e Justiça, e você pedia vista dos projetos para poder analisar melhor, esses projetos chegavam nos gabinetes dos deputados de forma física, eles eram impressos, colocados em pastinhas. Para protocolar um projeto também, os parlamentares ou seus assessores precisavam se dirigir ao plenário, e lá no plenário tinha um relógio em que você inseria o papel, o projeto de lei, ele gerava um número e aquilo era protocolado. Hoje a gente passou por uma informatização de todas essas proposituras e a gente utiliza um sistema informatizado, que é o Alesp sem papel, que todo mundo consegue consultar ao mesmo tempo esses documentos de forma digital, né? Então a gente quase não tem mais circulação de papéis aqui na Assembleia. Então hoje a tecnologia no Parlamento, na Assembleia, agilizou o trabalho, fiscalizou melhor, deu a quem tem direito de fazer aquilo que tem que ser feito. O próprio sistema de votação poder ser rapidamente feito nas mesas de forma digital, acho que facilitou muito o processo, o registro de chamada poder ser online, mas coisas muito mais estruturantes também, como o próprio sistema de projetos de lei. A gente, quando entrou, recebia das comissões uns projetos assim, uns cadernos que iam sendo acoplados os papéis com cada uma das emendas, e eram uns coisas rosas, tinha umas pastas gigantes, e agora isso tudo online é bem mais rápido, bem mais fácil. O Alesp sem papel trouxe bem mais sustentabilidade, inclusive, bem menos resíduos. Ali foi um pouco de tentativa e erro, porque a gente tenta se inteirar do melhor da literatura, do melhor das boas práticas. Tem desde coisas que a gente fala, nosso público-alvo, e a gente está falando dos deputados, dos funcionários e da população que acessa. Não vai se adaptar a isso. E se adapta, e funciona, e adora. E coisas que a gente fala, não, isso aqui não vai ter problema nenhum mudar, e gera uma resistência enorme. A gente tem que ter boa vontade, tem que ter força de vontade para poder entender as coisas, né? Acho que a necessidade, né, faz com que você se adapte, sabe? Mesmo que você não saiba, você tem que procurar aprender, né? Que a gente consiga trazer mais e mais espaços de abertura para escutar as visões da sociedade, para escutar possibilidades, para trazer pedagogicamente o que se faz na política, para que as pessoas entendam, aprendam e participem. E a minha visão é que a Alesp possa trazer isso com muita mais força e, ao mesmo tempo, reforce ainda mais seus compromissos éticos e de trabalho, de dedicação, para que aqui a gente possa ter transparência em tudo que a gente faz. Nesse quesito transparência e no quesito de usar a tecnologia para dar transparência, a Assembleia Legislativa de São Paulo ela é absolutamente pioneira e continua avançando. Hoje, e aí você tem alguns marcos, lei de acesso à informação no começo da década passada, LGPD agora no finalzinho da década passada, mas implementada de verdade no começo dessa década, que vão dando marcos legais de, primeiro o que tem que mostrar, depois como proteger a informação do cidadão, como proteger o cidadão que navega nas redes. Mas a Assembleia ela é hiper, e sempre foi, hiper moderna nessa parte. A Assembleia vai se conectando com o desenvolvimento de novas pautas, por exemplo, meio ambiente. O que a Assembleia pode fazer pelo meio ambiente? Pela sustentabilidade. E nesse sentido vão surgindo iniciativas aqui dentro, por exemplo, o programa Alesp sem papel,
painéis temáticos, cursos do ILP, por exemplo, que abordam energia solar, ou seja, oferecendo alternativas tanto para o debate quanto para a prática administrativa, darem uma resposta à sociedade no sentido de combater esses problemas que vão surgindo conforme o desenvolvimento vai acontecendo. Na verdade, você sabe que o legislador federal, assim como o estadual, e naturalmente o municipal, todos eles são muito sensíveis ao que acontece no cotidiano, no dia a dia. A LESP tem, vamos dizer, procedimentos consolidados pela experiência, pela história, pelo estudo, pela evolução do debate. Eu acho que a Assembleia já presta um excelente serviço de representação popular. Acho que os mecanismos lá têm uma excelência, não é? Eles filtram bem a manifestação popular e é isso que a gente precisa. Minha visão de futuro é que a LESP siga num caminho de ser um espaço fundamental para o fortalecimento da democracia e do avanço do Estado de São Paulo. Eu procurei, por onde passei, deixar uma marca importante de inovação, né? Não se acomodar para fazer aquilo que estava na agenda, mas tentar ir além da agenda, fazer mais do que se esperava, para que a gente pudesse impactar para melhor a vida das pessoas. Quando eu conversava com os outros presidentes de Assembleia Legislativa, do Rio de Janeiro, do Ceará, do Rio Grande do Sul, eu via que todos tinham essa vontade. E todos miravam na Assembleia de São Paulo para fazer as suas alterações, as suas modificações. Então nós também acabamos nos tornando um laboratório para outras Assembleias Legislativas. Né? Então, os 190 anos que a Assembleia está comemorando agora, representa esse processo também da modernização e da adequação da Assembleia Legislativa também à modernização do Estado. Inclusive, o presidente André recentemente nos apresentou uma sugestão de várias melhorias. Ele pretende fazer agora já no início do ano. Não podemos esquecer as pessoas que são os pilares desse parlamento, os servidores da Assembleia Legislativa. Com comprometimento, competência, eles garantem o funcionamento eficiente do nosso parlamento, assegurando que os trabalhos legislativos ocorram com transparência, seriedade e respeito à nossa população. Parabenizar a todos, parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, parabenizar a população do Estado de São Paulo e renovar esse compromisso de defesa da democracia e defesa da população nesse espaço democrático que é a Casa do Povo. Que ela seja cada vez melhor, que ela aperfeiçoe os seus mecanismos, que tenha cada vez mais transparência, que os recursos públicos aqui utilizados sejam destinados da maneira mais adequada, que tenha uma relação com o Executivo que seja saudável e transparente e que construa um Estado cada vez mais forte para ajudar o Brasil. Meus cumprimentos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao presidente André, a todos os 94 deputados e dizer que para nós é um orgulho contar com uma Assembleia Legislativa deste porte, dessa envergadura, desse profissionalismo, que tem essa responsabilidade e que adotou uma postura de vanguarda, que topou discussões que são discussões importantes, são discussões nacionais, por que não dizer, e que começaram a tomar corpo aqui em São Paulo. Então, eu acho que São Paulo está dando um grande exemplo aí para o Brasil inteiro.